quem se machuca geralmente são os inocentes, né? Essas pessoas aí não se machucam, não. O Guimarães está dizendo aqui o seguinte: já que o problema é essa questão de roubar o fio para trocar lá por um pouco de grana, não é mais fácil dar o dinheiro para os caras em vez de deixar dando esse prejuízo todo? E depois ele complementa dizendo: os caras roubam os fios e a Copel rouba o povo. Está falando aí da questão da tarifa. O Pedro Rodrigues, nesse pacotaço de situação, tem muita coisa que não é da tua área direta. Por exemplo, a segurança pública nisso. Mas eu gostaria de encaixar alguns detalhes em cima de tudo aquilo que você já relatou. Basicamente, se entendi bem, a maior parte de quem furta os cabos elétricos em Foz do Iguaçu está identificada quem é. Ou seja, que tipo de situação, inclusive social, essas pessoas têm. Não estamos dizendo que é todo mundo, mas que a maior parte tem aí um vínculo em relação à drogadição. Não passou da hora. Aí se diz também, mais de 100 vezes a pista ali de caminhada da Vila A já teve furtos. Ok, se eu tenho um lugar onde por 100 vezes os caras entram naquele espaço, está na hora de botar um portão ali para fechar aquele espaço. Ou seja, não passou da hora de eventualmente fazer uma força-tarefa juntando Ministério Público, Justiça, a Secretaria de Assistência Social, porque o problema na Secretaria é que há um outro tipo de entendimento que não pode ser feito muita coisa. As pessoas estão aí desocupadas em torno do espaço onde sempre de novo furta e não dá para botar por parte da segurança pública um guarda que ronde por ali, não precisa deixar uma viatura em cada poste, um guarda em cada poste, mas pelo menos se já tem tanto furto no mesmo lugar, algo tem que ser feito, não dá para ser passivo nessa situação. Não faltou já montar uma força-tarefa para enfrentar de frente o problema como um todo, que não é só uma questão do furto, o furto é uma consequência desse conjunto de situação? Nélio. E quem é preso, o cara entra por uma porta na delegacia, está saindo por outra. Quer dizer, precisa alguma coisa que se mexa nesse quadro todo. Nélio, é por isso que nós estamos trabalhando em conjunto com os órgãos de segurança pública para a gente identificar os receptadores. A gente sabe que essas pessoas que estão praticando os furtos aí é um furto simples, esse tipo de pessoa acaba não ficando presa e também se ficar presa vai gerar despesa para o Estado, né? Mas assim, eu quero fazer um paralelo também com a situação, é que nós não estamos falando que todas as pessoas que usam drogas são pessoas que praticam furtos, né? Mas praticamente todas as pessoas que praticam os furtos usam droga, né? Então esse é um paralelo importante, até para o pessoal da assistência social não ficar bravo comigo, porque na verdade eu não estou invadindo o espaço deles, eu só estou dizendo, né, que é um problema e as pessoas que estão sendo presas são pessoas que elas mesmas dizem, né, que estão comprando para comprar droga. É uma constatação. Isso, e também passa um pouco da assistência social, vai para a segurança pública, porque a política aí de drogas é uma política de segurança pública. Mas eu conversei com o secretário de Segurança Pública, o Coronel Janke, que também foi meu colega na Secretaria de Governo quando entrei na Prefeitura, e em conversa com ele, eu também não posso passar muitas informações, tem uma situação muito avançada aí, né, nesse sentido, dos receptadores. Então pode ser que a qualquer momento aí a Justiça autorize e seja desencadeada uma operação nesse sentido. Eu não posso dar muitos detalhes, mas assim, o trabalho está sendo feito. O que a gente não pode esquecer é que a polícia ela trabalha um pouco diferente, né, quando ela vai para a parte investigativa do que essa parte operacional aí. Na investigação, precisa ficar claro quem são os receptadores. Essas pessoas, né, precisam ser, né, investigadas. Isso aí vai ser tirado foto, vai ser flagrado. Então, tem todo um trabalho investigativo que demora algum tempo, digamos assim, né? Foram essas as informações que me foram passadas. Mas que as pessoas já foram identificadas, que é só uma questão de tempo aí, né? E que, com a colaboração da Justiça, que as coisas vão surtir algum efeito aí. A gente vai ter alguma novidade nesse sentido. E a gente já teve. Saber. E a gente já teve alguns avanços. Até a dinâmica das operações mudaram. Antigamente a gente fazia AIFO, né, em conjunto com os órgãos de segurança. Ela era um comboio, né, e esse comboio ele ia, né, de ferro velho em ferro velho. Da última vez foi feito de forma diferente. Então, assim, está ficando bem complicado para quem recepta esse tipo de material. Dessa última vez, na última operação, a gente conseguiu prender. Foi preso uma pessoa, né, por receptação, ela foi encaminhada à delegacia. Então, assim, já menos um. Né? Digamos assim que um já dançou. Mas com o tempo aí eu acredito que essas pessoas vão ser flagradas aí com o material
e vão ser encaminhados para a delegacia e vão responder na justiça. Que bom, até porque o Ademir Volpato, lá da Iguafarma, ele disse que ele não quer vender mais remédio para dor de cabeça de quem tem material furtado. Precisando? Não, ele só está entregando medicamento para quem chega lá com receita por alguma outra doença. Aliás, Iguafarma tem 2 lojas em Foz do Iguaçu, tem a Iguafarma Matriz, lá na General Meira, esquina com a Belarmino de Mendonça, farmácia e manipulação. Mais informações lá pelo telefone 3574-1341 e tem a farmácia de manipulação e homeopatia na Belarmino, esquina com Almirante Barroso, telefone 3574-1660. Iguafarma, a farmácia do Ademir. Grande Ademir Volpato, um abraço para todo mundo aí da Iguafarma. Dante Quadra conosco, o Pedro Rodrigues, diretor de iluminação. Eu acho, Pedro, que essa questão é realmente a investigação policial a chave de tudo isso, né? Porque senão vai ser ficar apagando o fogo apenas, né? E aí tem o problema também das propriedades particulares, né? Que eu acho que não tem contabilizado em dinheiro quanto que é o prejuízo de casas, de comércios, onde é feito o mesmo tipo de furto, às vezes até com equipamentos mais caros, né? Porque tem ar-condicionados que são destruídos para tirar esse material e padrão de luz, é uma série de reclamações que a gente ouve falar desse mesmo pessoal que rouba o furto, né, do fio. E aí eu vejo que a prefeitura ela não tem cuidado muito bem do que é dela, né, que é essa questão da pista de caminhada que foi entregue como doação da Itaipu, mas cabe à prefeitura cuidar. E assim nas praças em geral, prédios públicos, e não dá para colocar realmente um guarda em cada esquina. Mas monitoramento por câmera, já faz tempo que já devia estar assim, né? Eu sempre estou lembrando, o Bordinho só lembraram de botar câmera depois que roubaram 50 computadores, e que até hoje também não se sabe o que foi. Aliás, a Polícia Civil tem deixado a desejar em questão de investigação em geral. E nesse quesito, então, me parece que está bem longe, né, do satisfatório, né? A Polícia Civil tem que trabalhar um pouco mais em relação a isso. Mas parece, né, Pedro, a questão de câmera, de monitoramento, tecnologia para esse tipo de furto, dessas ações de criminosos, né? Na Avenida Brasil tem isso, volta e meia, Praça da Paz, né? Locais públicos, prédios públicos, né? Que câmeras de monitoramento resolveriam pelo menos um pouco disso. Isso, nós temos câmeras em alguns locais, né? As câmeras, claro, são da Secretaria de Segurança Pública, mas a gente, em conjunto com eles, a gente está fazendo aí as alterações necessárias para modificar o local dessas câmeras para que a gente consiga fazer esse trabalho. Uma outra coisa que eu queria falar é que a iluminação pública também não se resume a furto de cabos, né? Nós temos uma série de serviços, inclusive a troca de lâmpadas e outras coisas, e até onde eu sei, né? Até antes de eu chegar na iluminação pública, esse é um dos serviços que tem o maior índice de aprovação da situação. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou passar por um paralelo novamente, e o custo que a gente tem com as despesas relacionadas aos furtos, eu estava fazendo um cálculo de padeiro aqui por baixo, a gente poderia fazer uns 3 ou 4 quilômetros, por exemplo, da área rural, né? Porque hoje a gente tem locais aí da cidade que eles estão migrando, né, do rural para o urbano. Sim. E a iluminação pública ainda não chegou lá. São poucos esses locais, mas eles existem. Então eu estava fazendo a gente estava fazendo uma verificação, por exemplo, lá na Itaboraí, que tem alguns trechos lá é uma região rural, alguns trechos ainda não tem iluminação, mas se não tivesse os furtos, a gente já teria feito praticamente a Itaboraí inteira, né? Então, assim, são problemas que afligem, né, toda a sociedade, deixa a gente muito triste e faz com que a gente faça esses cálculos, né, para a gente ver o que a gente poderia ter feito, né, sem contar a mão de obra e o empenho, o trabalho. Basicamente, todas as semanas eu vou na delegacia, faço o boletim de ocorrência, né? Então, a gente tem um custo aí operacional de todo esse problema. A gente já perdeu, nesse quesito, a Avenida Beira Rio com esse problema. Lá, se você está dizendo que a nossa pista de caminhada passou de 100, desde que a nossa Beira Rio foi implantada, já deve ter passado de 1.000, né, Nery? Porque se eu for somar o secretário de obras, eu vou lembrar do diretor, eu lembro dele, mas não consigo lembrar o nome dele,
Quantas vezes ele deu entrevista para a Rádio Cultura logo que a Avenida Beira-Rio foi implantada, dizendo do vandalismo na iluminação pública? Quantas vezes a viatura da Rádio Cultura e de todo mundo foi lá porque tiravam o alumínio da lâmpada, furtavam. Foi um festival. Então, ali, eu acho que já passou de 1000. Então, a gente perdeu para a criminalidade a Beira-Rio no quesito da iluminação pública. A gente perdeu, Pedro. Então, assim, repôs quantas vezes ali? Em todas as gestões que se passaram, milhares de vezes. Aí eu pergunto para você, tem que ter um bom cofre na iluminação para repor tudo isso e vocês têm até um fundo na iluminação que sustenta isso, que vem da iluminação pública, né? Cida, eu vou te dar uma notícia boa. Faz muito tempo que a gente não tem furto ali na Beira-Rio. O grande problema da Beira-Rio hoje são os acidentes. Né? Mas então, aqui também não tem muito mais o que furtar, né? Não, tá toda reposta. As lâmpadas 100%, mudou pro... A gente substituiu, lá foi substituído por alumínio, os cabos são aéreos, e hoje o grande problema lá é a imprudência. Né? Então a gente pega descendo a Javaé, entrando na Beira-Rio, que ali é o trecho, né, que sai da área central ali basicamente toda semana alguém tromba em um poste ali. E é claro, isso gera despesas pro município, né? E ali, aquele trecho ali, quase sempre está faltando um poste, porque até a gente né, trabalhar para repor demora alguns dias. Mas todo o trecho ali da Beira-Rio, né, graças a Deus, nós não tem mais esse problema com furto. A gente tem problemas de outra situação. Mas assim, infelizmente, isso tudo gera despesa. Quanto custa uma luminária e um poste normal? Depende do valor, mas a média... Vamos pegar lá o da Beira-Rio. O da Beira-Rio vai custar mais ou menos, poste com luminária e o ramal vai custar entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Esse é o custo médio aí. Né? E o motorista paga? Paga, tem que pagar. A economia que está sendo feita com as lâmpadas de LED está sendo usado no quê? Deixa eu só terminar a situação da Cida, que é a mesma dinâmica. Com relação às despesas que a gente tem, infelizmente as despesas são repassadas, né? A gente sabe que isso é o município que paga e quem paga, né? Quem banca, né? Todo o nosso trabalho é a população. No caso da iluminação em LED, a economia é de 20%, então a gente sim está gerando economia, a média de economia nesse sentido. As luminárias não estão dando defeito, isso é um outro ponto positivo. A gente sabe que teve problemas, né? Tem uma série de situações que ainda estão a ser decididas, mas de certa forma elas funcionam e estão gerando economia. Nós estamos trabalhando num processo de ampliação, nós estamos vendo um modelo que a gente vai estudar, justamente porque anteriormente teve situações que envolviam essas questões, e aí nós estamos estudando com cuidado, com muita paciência, para a gente ver como a gente vai trabalhar daqui para frente a expansão. É óbvio que todo mundo quer LED na frente de casa, quer uma melhoria da iluminação, e a gente está fazendo essas melhorias, mas não com as lâmpadas de LED. Nós estamos substituindo, né, em alguns trechos, as lâmpadas que são de vapor de sódio por vapor metálico, que ela é branca também, ela tem uma eficiência, porém ela não é tão eficiente quanto o LED. Mas assim, os nossos custos operacionais, eles são quase sempre os mesmos, né? E é como se fosse uma conta de luz de casa, né? Então, quando a gente consome um pouquinho mais, aumenta um pouquinho mais, e assim vai indo. Mas o custo ele é normalizado e padronizado. Com exceção dos últimos meses que a gente teve problemas com as tarifas também, né? Porque da mesma forma que a bandeira fica vermelha para a população, também fica para a gente. Mas e aí me desperta outra situação, porque a taxa de iluminação pública que o Iguaçuense paga é 10% na conta de luz. Mas o município eu acho que não gasta tanto mais assim no verão quanto o consumidor em geral. Ou seja, no verão o caixa é bem maior, né? Não, mas tem um consumo, sim. Tem um consumo que aumenta. Havia um projeto de melhoria nessa questão de controle do consumo de energia elétrica nos prédios públicos. Andou? Deixa eu só vou terminar, porque vocês estão fazendo várias perguntas. Não, vocês estão na mesma começando linha. A questão daquilo que sobra entre o gasto e a arrecadação. Eu gosto de responder todas as perguntas para que não fique parecendo que eu estou escondendo alguma informação. Mas assim, tem superávit, sim, no caso da iluminação pública. Esse dinheiro ele vai para o fundo e esse fundo ele só pode ser usado na iluminação pública. Então, nós estamos hoje, né, com superávit no fundo, justamente aguardando para a gente fazer a expansão do LED. Então, o dinheiro que a gente tem sobrando, ele está sendo usado para isso. O dinheiro da manutenção está ok, está tudo certinho. E assim, eu posso dizer que o dinheiro mais bem cuidado da prefeitura hoje é a COSIP. E eu não estou dizendo, né, que é a taxa de iluminação. E eu não estou dizendo isso porque eu estou lá.
mas porque esse recurso especificamente, ele é um recurso que o Tribunal de Contas fica em cima, que o Ministério Público fica em cima, os próprios controles internos da Prefeitura ficam em cima, porque ele é uma contribuição que deve ser usada estritamente para a iluminação pública. Então, tem muitos gestores no Estado e no Brasil que têm mania de pôr a mão nesse recurso, porque ele é um recurso que geralmente ele tem superávit em algumas cidades. Já foi usado em outras áreas aqui em Foz do Iguaçu? Já foi usado, e eu me recordo de uma situação na gestão anterior que foi utilizado e acabou gerando problemas. Sim. Então, porque existia uma ideia, uma visão, há um período atrás, né, um entendimento da prefeitura, não era nessa gestão, era na gestão anterior, de que se poderia usar o recurso e devolver o recurso. Mas seria como, né, não estou falando que é exatamente isso, mas vou fazer uma analogia, seria como você furtar um carro e devolver ele no lugar, né, você dá uma volta e devolve ele no lugar. Então, o recurso é assim, colocou a mão no recurso, você mexeu nele, se você mexeu nele, você cometeu a improbidade e você vai responder por ela. Você não pode criar um imposto para a luz e gastar na água. Exatamente. Então, cria da água. E assim, a contribuição, ela não é um imposto, ela é uma taxa. É uma taxa. Então, ela é estritamente para essa situação. Se fosse um imposto, poderia ser usado em outras áreas. Aliás, eu acho uma taxa injusta pela forma que é cobrado, né? Eu acho que não é certo esses 10% da conta de luz. Eu não vejo sentido, né? Eu gastei mais dentro de casa e aí eu tenho que pagar mais pela iluminação pública. Dante, eu acho assim que a gente poderia discutir isso futuramente, até porque a própria iluminação pública está sofrendo várias modificações. No futuro a gente vai ter muitas mudanças. Porque a porta de entrada das cidades inteligentes é a iluminação pública, né? É um dos primeiros serviços que você tem acesso quando você sai da sua casa. Né? Você está de frente ali, tem ali o asfalto, a calçada, né? E tem lá a parte de trânsito e tem lá a iluminação pública. Então, esse é um dos serviços mais importantes assim, para cidades inteligentes. E eu acho que todo tipo de discussão que a gente tiver para reduzir tarifas e que a gente consiga tornar mais eficiente, eu acho que é importante e interessante. Inclusive, há algum tempo a gente teve discussões com os vereadores, eles pediram algumas informações, requisitaram. Então, assim, tem vereador que está em cima disso e está procurando ali um mecanismo para tornar mais eficiente e mais em conta a iluminação pública. Pois é, mas o problema é que só juntar o dinheiro no caixa, ele ser bem cuidado, guardado lá, não resolve para a população. Essa questão da iluminação de LED, pelo problema tido naquela licitação que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, paralisou tudo e lá se vai anos. Não dá para demorar tanto tempo para essa expansão e para o uso desse dinheiro, que é o dinheiro oriundo da população. Nélia, eu penso nisso todos os dias, tá? De quanto é esse fundo, Pedro? O valor médio anual é de 16 milhões. Aí a gente tem um custo operacional, né? Mas esse é mais ou menos o valor médio da COSIP hoje. É um bom dinheiro, hein? É um bom dinheiro. Precisa ser pra... Aí, claro, a gente não gasta, né? Por motivos óbvios, né? A iluminação pública hoje não gasta esse recurso, então o excedente é guardado, né? Para quando a gente for fazer as ampliações, no caso do LED, esse tipo de coisa. Até porque a gente está falando de LED, ele também não é barato, né? Então todo o investimento para LED vai consumir aí, pelo menos, se a gente for fazer mais 6 ou 7 mil pontos, a gente vai consumir aí, em média, estou falando no preço médio, mais ou menos uns 10 milhões. E tem projeto para isso? Tem, a gente tem projeto. E como eu disse, né, essa é uma discussão que a gente tem todos os dias. O pedido do prefeito, de toda a sociedade, é de que a gente continue ampliando o processo, né? Mas a gente ainda tem que aguardar as definições relacionadas ao último processo. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não dá para começar um novo direitinho, sem aqueles negócios que teve no anterior? Eu vou explicar, Nélio. Eu acredito que sim. Mas a gente não pode esquecer que a administração pública ela não pode falhar de novo nos mesmos erros. Então, nós temos que esperar a definição da justiça para ela apontar quais foram as falhas, né? A gente tem o nosso processo administrativo, mas tem a questão judicial. Então, mas se fosse assim, Pedro, não ia mais fazer asfalto em Foz do Iguaçu em lugar nenhum. Eu entendo perfeitamente, Nélio. E como eu disse, essa é uma situação que todos os dias eu acordo de manhã e eu penso, por que a gente não está implantando LED na cidade? Por que nós não estamos trabalhando nisso? Mas falta quem liberar isso? É o prefeito que falta tomar a decisão para dizer, olha, ok, vamos continuar expandindo a iluminação de LED na cidade? Nós estamos aguardando a justiça definir essas questões. Mas, em paralelo, eu vou falar sobre uma outra situação. Nós estamos trabalhando com consultorias para definir uma modelagem, uma dinâmica para que a gente consiga fazer isso futuramente sem que haja nenhum tipo de desgaste no processo. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando nisso. Talvez uma outra modelagem para a gente conseguir fazer a compra desse material sem sofrer nenhum tipo de problema. E eu digo isso também porque eu sou uma pessoa conhecida, eu também não quero, né, incorrer nos mesmos erros do passado. Né? Não sei quais são, não sei se houve erros, até porque eu não estava lá, não fazia parte
do meu trabalho nesse momento, mas espero que a gente não sofra nenhum tipo de desgaste mais por conta disso. Essa, pelo menos, é a minha expectativa. Mas o medo de errar não pode tirar o desejo de acertar, né? Quer dizer, não dá para paralisar tanto tempo, porque lá se vão quantos anos? 2, 3 anos? Mais. Muito tempo para buscar uma nova alternativa e tem grana no caixa, tem dinheiro para isso. É uma questão muito mais de decisão, porque, vamos lá, no país inteiro deve ter um monte de lugar que deu certo, fizeram direitinho, dá para buscar alternativa. É muito tempo de estudo, de projeto, de passa para uma secretaria, passa para outra, falta muito mais a decisão de fazer isso. Nélio, infelizmente a administração pública ela tem esse defeito. A nossa, principalmente, porque senão vão ficar com aquele papo. Foz do Iguaçu é atípico. Parece que é mesmo. Mas eu entendo assim, pela minha experiência com a administração pública, eu digo isso também porque eu conheço outras cidades, acompanho outras cidades, até para a gente fazer para a gente comparar com a nossa, né? Porque basicamente o gestor ele faz isso, né? Ele compara o que eles estão fazendo, o que os outros municípios estão fazendo com o nosso. E olha, o que eu posso dizer é que quase todos tiveram problema com o LED. E a gente não precisa ir nem muito longe para ver que a gente teve situações envolvendo essa questão no início. Mas basicamente todos com a mesma empresa, Energipar lá de Araucária. Quer dizer, fecharam com a mesma empresa, Toledo, Londrina, Santa Terezinha de Itaipu, um monte de lugar, mas foi quase todo mundo com a mesma empresa, com aquele processo que o Ministério Público diz viciado. Nélio, eu prefiro não comentar sobre essa situação, não porque eu não saiba sobre a situação e não porque eu não seja transparente, mas porque eu não sei exatamente como está essa situação na justiça. Então, eu não sei se isso está se findando, se isso ainda vai ter se isso vai ter algum desdobramento, alguma coisa nesse sentido. O que eu posso dizer, Nélio, é que eu fui para a iluminação pública justamente para que a gente fizesse um trabalho de transparência, para que a gente fizesse as modificações necessárias e o ajuste necessário para a gente dar sequência nesses projetos. E eu sou de uma área, eu entrei nessa gestão justamente porque eu sou de uma área que envolve a ouvidoria digital, né? Eu sou dessa linha de pensamento. Inclusive, participei do projeto da criação do 156. Então, o meu trabalho sempre foi em buscar mecanismos simples que a gente conseguisse resolver os problemas da população de uma forma transparente. E a minha expectativa é que a gente consiga fazer isso aí num período muito próximo, que a gente consiga fazer com que a cidade tenha a iluminação de LED em praticamente 100% do município. Essa é a minha expectativa, essa é a expectativa do prefeito e a expectativa de toda a sociedade. Até porque na frente da minha casa, por exemplo, não é LED. E eu gostaria que fosse, né? E isso ia facilitar muito a entrada, né, da nossa casa, né? Sem contar que é mais bonito, eu acho muito mais bonito. Então, assim, se na minha casa não é LED e eu quero LED, eu acredito que toda a população tenha o mesmo sentimento. Poxa, a gente quer que a iluminação seja melhor, a gente quer que consiga enxergar à noite, né? E a iluminação de LED, ela não passa só pela lâmpada. Quando é feita a mudança de todo o processo. Então, o braço é modificado, o braço ele fica maior, né? Então, aquela iluminação padrão lá, bem pequenininha, aquele braço pequenininho, geralmente ele é substituído por um braço melhor. Então, a percepção da população do LED, ela não se dá só pela luminescência, digamos assim. Ela também se dá porque a posição do braço muda. E isso favorece muito o trânsito e o bem-estar da população. E que, por isso, o braço de quem tem que tomar a decisão que se estique para poder dar essa ordem e, efetivamente, porque ele traz realmente muitas consequências positivas, até para tal da segurança pública. Isso. Nélio, um outro tema que você tinha falado, e eu acabei te interrompendo, era sobre o consumo dos próprios públicos. Que tinha um projeto nesse sentido de... Isso. Inteligente, inclusive, para melhorar e diminuir o custo. Na verdade, assim, são várias áreas da prefeitura que trabalham, né, com eficiência energética. A minha não, especificamente a gente não trabalha com eficiência energética, mas a gente trabalha com as contas de água e luz do município. Então, todas as contas de água e luz passam pela minha diretoria e a gente tem um trabalho em conjunto com a Secretaria de Administração, com o Bobato, inclusive para reduzir as despesas. Então, nós estamos aí quase que praticamente fazendo auditorias mensais para identificar os próprios que consomem mais energia do que deveriam, próprios que possuem vazamento de água, né? Então, a gente está trabalhando diariamente para evitar esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, é dinheiro do povo, né? Então, a gente tem que ter seriedade com relação a isso. Pedro Augusto Rodrigues. Infelizmente, o relógio diz que temos que terminar o papo contigo, mas obrigado pela tua presença. Volte mais vezes. Gente, muito obrigado. Eu fico muito feliz de vir aqui. E eu queria dizer que o meu sonho sempre foi trabalhar na rádio. Eu já trabalhei nesse sentido. Então, Viu, né? Todas as vezes que eu venho aqui, eu fico muito emocionado de poder fazer parte dessa estrutura.
e se comunica muito bem. Muito obrigado. Né? Voltamos.